isso aí, pessoas! Boa noite, senhoras! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem cansados, né? Que é o natural de uma quarta-feira à noite, véspera de feriado, né? Nós estamos competindo com os planos das famílias, né? Tem gente que está doido para chegar em casa descansar, nesse momento tem gente que deve estar se preparando para sair. Tem para todos os gostos. O fato é que nós estamos aqui firmes e fortes com a nossa proposta de detalhar o máximo possível essa bibliografia do edital para o concurso de professor de Estado de São Paulo. Agora, pessoas, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos estudar a lei que fala sobre os direitos humanos, que é uma lei muito importante e ela tem tudo a ver com as outras leis que nós já estudamos. Ela tem tudo a ver, ela está em perfeita sintonia, tanto com o Estatuto da Criança e Adolescente, tanto com o ECA, quanto com a LDB, né? Porque tanto uma quanto a outra entendem essa parte dos direitos humanos como um tema transversal. Inclusive, é importante saber, né, ter essa clareza do tema transversal, porque, inclusive, isso é objeto de questão. Em dados momentos ali, isso vai ser abordado e nos será perguntado. Pois não. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês. Nós vamos ler a lei integral, vamos ler a lei inteira, e depois nós faremos alguns exercises aqui para reter o conteúdo. Não se preocupem, porque a lei não é grande. Ainda com relação a alguns avisos gerais aqui, pessoal, eu já escrevi no grupo, mas só lembrando, o sábado agora, nós vamos nos debruçar sobre 4 leis, né? Eu acredito que dá tempo da gente trabalhar as 4, e no outro sábado, mais 4. E aí a gente completa as 12, né, que elas são muito importantes, elas encerram a parte de legislação. Encerrando a parte de legislação, a gente consegue já partir para a bibliografia. Tá? Então, essa é a intenção. Vocês já perceberam aqui que hoje eu estou com retorno, então, eu tendo retorno, eu tenho a capacidade de cometer menos erros do que eu cometi na semana passada. Eu consigo estar atento ao chat também. E vamos que vamos, pessoas. Então vamos lá. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno. Essa aqui é a resolução número 1 de 30 de maio de 2012. O que ela fala? Ela fala sobre as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, vamos começar com a leitura e depois a gente discute um pouco. O presidente do CNE, do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nas leis Piriri e Pororó, com fundamento... Aqui, ó, essas leis aqui, olha, a Lei 9394, de 96, é a LDB. Ele está falando exatamente da LDB aqui e de outras leis, de outras resoluções, de outros pareceres, de outros documentos, mas você não tem que decorar isso aqui, você tem que entender o seguinte, que essa lei que versa sobre os direitos humanos, ela está assentada numa ampla legislação, num amplo conjunto de outras leis. Então, não é um negócio que veio na cabeça do legislador e ele bateu. Ainda mais porque isso aqui não foi o legislador, né? Isso aqui foi uma resolução lá do Conselho Nacional de Educação. Considerando o que dispõe... Aí, continuando, né? Ele vai falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Declaração das Nações Unidas sobre a Educação e Formação em Direitos Humanos, a Constituição Federal, a LDB, o Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos
e as diretrizes nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, bem como outros documentos nacionais e internacionais que visem assegurar o direito à educação a todos. Muito bem. Por que existe por que existe essa ampla cobertura a respeito dos direitos humanos? Porque, por mais que seja óbvio, né, discutir essa questão dos direitos humanos, a nossa sociedade, dia após dia, nos dá mostras que nós estamos numa época que é necessário discutir o óbvio. Ainda bem que nós estamos em 2023, mas até muito recentemente estava em voga frases do tipo direitos humanos para humanos direitos. É como que se... Olha, esse negócio de direitos humanos, isso aí é só para quem anda certinho ali, os direitos dos humanos. É só para quem... O direito humano ele serve só para uma categoria de ser humano. Aquela outra categoria de seres humanos, eles não merecem direitos humanos. Isso é um absurdo, o tamanho do mundo. Por quê? O que garante que qualquer pessoa não sofra tortura, o que garante que nenhuma pessoa seja humilhada, o que garante que nenhuma pessoa, nem nós, nem os jovens, as crianças, ou quem quer que seja, o que garante a minha integridade física, psíquica, a integridade física e psíquica do Túlio, da Laura, da Janaína, é uma coisa só. É que em uma sociedade, imagina o seguinte, em uma sociedade em que a integridade física e psíquica do Túlio não está preservada, a integridade física e psíquica de ninguém está preservada. Entendam, numa sociedade em que a Laura não tem o direito de liberdade de expressão, ninguém tem o direito de liberdade de expressão. Uma sociedade em que a Janaína não tem liberdade de credo, ninguém tem liberdade de credo. Onde eu quero chegar com essa explanação? É o seguinte, se uma sociedade aceita, pelo motivo que for, que eu tenha minha liberdade privada, todos, é porque essa sociedade, ela aceita isso. Se ela aceita que a minha liberdade seja violada, é porque, em tese, ela aceita a liberdade de qualquer um ser violado. Então, numa sociedade em que eu estou correndo esse risco, todos estão correndo esse risco. Em outras palavras, imaginem vocês uma criança morrendo de fome na calçada. E as pessoas passando por essa criança e só passando. Olha, tá, não, Deus te ajude. Tá. As pessoas estão passando por essa criança, está lá abandonada. Está lá morrendo de fome, chorando, numa calçada, com fome, falando, pelo amor de Deus, estou com fome. E as pessoas passando por ela. Uma sociedade que tolera isso, ela não está fazendo isso com aquela criança. Está fazendo isso com qualquer criança. Porque qualquer criança que estivesse ali também estaria passando pelas mesmas coisas, pela mesma situação, provavelmente. Então, essa é a ideia dos direitos humanos. Os direitos humanos é um conjunto de normas de proteção para toda a humanidade. E é claro que nós estamos falando de coisas muito amplas aqui, como liberdade. E é claro que se a pessoa comete um crime, ela pode ser privada dessa liberdade. Mas aí, ela mesmo sendo privada da liberdade, ela não pode ser privada de outros direitos humanos que ela possui, porque ela não deixa de ser um ser humano. A partir do momento que ela é privada de liberdade, ela continua tendo direito de credo, ela continua tendo direito à liberdade de expressão, ela continua tendo direito à sua integridade física e psíquica. Então, a gente tem que entender os direitos humanos como os direitos de toda a humanidade. Então, e essa compreensão, ela vem de muito tempo. E aí o Conselho Nacional de Educação
elenca um conjunto de normas aqui para poder sustentar aquilo que ele apresentará a partir de agora. E vamos a isso que ele vai fundamentar. Então, o Conselho, com base em tudo isso que já foi falado, resolve. A presente resolução estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. Então, até agora, nós estávamos falando dos direitos humanos em abstrato, e a partir de agora a gente começa a falar dos direitos humanos especificamente para a educação. É sobre isso que trata esse texto aqui. A educação em direitos humanos um dos eixos fundamentais do direito à educação refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. Então, essa prática dos direitos humanos, ela precisa ser um dos eixos fundamentais do direito à educação. Por quê? Porque uma educação que não se dá tendo como base, educação que não se dá como tendo como um de seus eixos os direitos humanos, ela será uma educação deslocada da realidade que nós estamos tentando desconstruir, que nós estamos tentando construir. Deslocada de uma educação para a cidadania, deslocada por uma educação para a sociedade do trabalho e tudo mais. Porque a nossa sociedade e tudo aquilo que nós almejamos para ela não pode se dar sem essa concepção. Porque a compreensão do que são os direitos humanos está na base da nossa sociedade, está na base da nossa civilização. Uma civilização sem direitos humanos não é civilização, é barbárie. E é esse antagonismo que nós precisamos ter em mente. Então, olha lá, educação de direitos humanos, um dos eixos refere-se ao uso das concepções e práticas educativas fundadas em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e responsabilidades individuais e coletivas. É isso. Eu tenho que decorar essa definição? Não, você tem que entender. O que nós temos que levar no coração, eu grifei aqui, princípios e dimensões, que as questões têm cobrado exatamente isso, os princípios e as dimensões. Essa parte teórica aqui, nós precisamos entender para não confundi-la na hora, mas é tranquilo. Parágrafo 2º. Não, desculpa. Parágrafo 1º. Os direitos humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos civis, aqui ele está explicando. Aqui, esse parágrafo 1º, ele está explicando o seguinte: o que o que são os direitos humanos. Então, os direitos humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. Então, parte da ideia de que todos nós somos iguais e todos nós somos sujeitos dos mesmos direitos, todos nós temos direito à dignidade. E você está vendo que isso não tem novidade, né? Não tem novidade nenhuma, porque a gente já tem se debruçado, a gente já se debruçou em alguns textos que falam exatamente isso aqui. Parágrafo 2º, aos sistemas de ensino, aí sim, a novidade. Cadê a novidade? A novidade é o seguinte: a novidade é que os sistemas de ensino e suas instituições, escola, faculdade, curso de formação de profissionais, enfim, cabe a efetivação da educação em direitos humanos. Então, essa é a novidade. Vamos grifar aqui.
O grifado, uma canetinha, cor de rosa, bem bonitinha. A novidade aqui. Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da educação em direitos humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por todas, as envolvidas nos processos educacionais. Vai ter questão sobre isso aqui. A quem cabe a educação em direitos humanos? A todos. Todo sistema de ensino e todas as instituições de ensino precisam levar em consideração os direitos humanos em suas grades, né, em seu processo de ensino-aprendizagem. Parágrafo 3º, senhoras e senhores, parágrafo 3º. A educação em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem que passa. Ah, errei. Olha aqui. A educação em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e transformação social. Então, para que eu vou estudar direitos humanos? Eu vou estudar direitos humanos com a finalidade de promover a educação para a mudança e transformação social. Nós não vamos conseguir mudança e transformação social sem direitos humanos. Tá? Para vocês entenderem o quanto que isso aqui é importante, senhoras e senhores. E essa educação em direitos humanos, ela traz estes princípios. Toma cuidado com esses princípios. Isso aqui é o que cai na prova. Isso aqui é o que é mais cobrado. Justamente os princípios. Tá? Então, eu posso criar uma regra mnemônica? Pode. Eu até comecei a fazer uma musiquinha para a gente decorar, mas tem tanta coisa para a gente decorar que eu acho mais fácil você entender efetivamente esses princípios para poder ter mais facilidade lá na hora da prova. Porque eles não são complexos. O problema é que, provavelmente, eles vão misturar com outros princípios, com outras coisas. Então, você tem que lembrar que são 7 esses princípios e eles são muito, muito óbvios. Então, a gente precisa lê-los algumas vezes, nós precisamos nos familiarizar com eles para que tenhamos condições de quando o examinador, a pessoa lá da VUNESP, colocar um termo estranho ali na questão, a gente fala, opa, peraí, isso aqui não estava lá entre os princípios, não. Isso aqui até falava lá na lei, mas não estava entre os princípios. Então, quais são os princípios? Dignidade da pessoa humana. E aí eu pergunto, quantas vezes a gente já leu a respeito, só hoje aqui, da importância da dignidade da pessoa humana? Igualdade de direitos. Não existe condição de nós construirmos. A primeira coisa que eu falei, numa sociedade em que alguém está correndo risco de tal coisa, todo mundo está correndo risco da mesma coisa. Porque é uma sociedade que tolera esse risco. Então, todos nós temos que ser iguais. Todos nós temos que ter igualdade de direitos. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis, temos os mesmos deveres, temos os mesmos direitos. Tá? Então, a educação em direitos humanos tem como princípio a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. E isso, nossa, pode crer, Tulhão. Desde lá dos contratualistas, desde lá de Rousseau, desde lá dos enciclopedistas, desde do começo ali do século das luzes, que vem essa noção. Por quê? Porque qual foi o contexto dos contratualistas? Eles estão enfrentando, através da razão, o despotismo. Estão enfrentando ali a tirania.
Então foi por isso que eles foi chamado de século das luzes, porque eles vieram trazer luz, né? E qual que era a luz? A luz é o seguinte: todos nós somos iguais perante as leis. Não é? E isso é a base da democracia. A democracia é a sociedade na qual nós estamos assentados hoje. Naquele momento existia uma categoria de ser humano especial, que eram os nobres. Inclusive dizia-se que eles tinham sangue azul. Então, hoje não existe mais. Todos estamos sujeitos dos mesmos direitos, né? Todos nós temos essa igualdade, que é uma igualdade jurídica, né? Na nossa sociedade ainda não alcançou a igualdade plena, mas o fato de positivar isso, colocar isso no papel, nos aponta o horizonte que nós queremos atingir. Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Então, nós somos diferentes, que bom, né? Isso é importante, isso tem valor. Nós não temos que combater o diferente. E olha, o combate ao diferente está na base de diversos regimes de exceção. Podemos lembrar aqui da Alemanha nazista, por exemplo, em que o diferente daquele padrão que foi estabelecido, infelizmente, era perseguido, morto, muitas vezes terminava lá no campo de concentração. O Estado ele tem que ser laico. O que significa isso? E prestem muita atenção nisso, porque isso aqui é motivo de confusão. O Estado ser laico significa que ele não tem religião. E o que significa o Estado não ter religião? Significa que você pode ter a religião que você quiser. Ué, mas eu sou cristão. Perfeito. O Estado é laico, então ele permite que você seja cristão. Eu sou judeu. Perfeito. O Estado é laico, ele permite que você seja judeu. Eu sou árabe, sou muçulmano, islâmico. Não tem problema. O Estado é laico, ele permite que você vire em direção a Meca 5 vezes por dia e faça suas orações. Não tem problema nenhum. Então, as pessoas, principalmente as pessoas muito religiosas, tendem a acreditar que o Estado sem religião é uma coisa ruim. Só que o Estado sem religião é uma coisa boa. Porque é o Estado sem religião que garante que você tenha religião. Porque as pessoas, quem é cristão e gostaria que o Estado fosse religioso, na verdade, ele não quer que o Estado seja religioso. Ele quer que o Estado tenha a mesma religião que ele. Só que as outras pessoas vão ter o seu direito ferido. E certamente, se você é cristão e você quisesse um Estado religioso, mas o Estado fosse islâmico, você teria o seu direito de ser cristão ferido e você não acharia bom. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, o Estado laico é a única forma de garantir que todo mundo tem o credo que bem entenda. Não, eu quero morar num Estado religioso. Cara, tem um lugar bom, vou te falar onde que é. Chama Síria. Tá? A Síria, ela tem um pedaço gigante da Síria lá que é controlado pelo Estado Islâmico. E lá todo mundo, quem não se converte ao Islã, lá é o Estado religioso, tá? Fera, você pode ir para lá, que tá tudo certo lá. Lá na Arábia Saudita também é um Estado religioso. Não, mas eu quero. Não tem outra religião? Tem, vai para Israel. Israel é um Estado judeu. Você pode ir para lá, que tá legal. Todo lugar que não tem guerra, viu? As pessoas nem se matam por conta de religião lá nesses lugares, tá? Tá tudo certo. Vai lá e se você voltar, você me conta o que você viu lá, tá bom? Mas no Brasil não é assim. No Brasil, nós temos aqui a laicidade do Estado. Democracia na educação. Ai, que coisa mais linda! Eu adoro a democracia na educação. Quem vive o dia a dia, né, da educação sabe o quanto que é difícil, né, a gente fazer valer isso aqui, né, no nosso cotidiano. Entendedores entenderão. Item 6.
Transversalidade, vivência e globalidade. Parece muito fora, né? Mas transversal é aquele tema, é aquele assunto que ele passa por vários assuntos, que ele envolve outros assuntos. A globalidade é uma forma diferente de falar a mesma coisa, né? É um assunto global que envolve vários outros. Tudo isso é temperado pela vivência. Então, às vezes, quando você para uma aula, então você está dando uma aula de matemática que seja. E aí, de repente, um aluno faz um comentário sobre um episódio que ele viu na televisão. Aparentemente nada a ver com a aula. Mas de repente o professor enxerga ali uma oportunidade de fazer uma ponte entre aquilo que o aluno falou com a sua matéria. De repente o professor consegue ter a habilidade de fazer uma conexão ali. Ele utilizou desse recurso da globalidade, da transversalidade. E é assim que os direitos humanos... Essa é uma forma de trabalhar os direitos humanos. Recentemente, eu tive uma discussão muito rica na sala de aula, nos primeiros colegiais, por conta do infeliz episódio envolvendo o jogador de futebol brasileiro, que era o Vinícius, que foi vítima de racismo na Europa. Então, a gente pôde trabalhar a questão do racismo de maneira transversal. E os direitos humanos, a discussão dos direitos humanos está dentro disso, né, o combate ao racismo. E aí, eles também colocam aqui a questão da sustentabilidade socioambiental. Então, o Conselho ele vai entender, é uma visão moderna, essa aqui. A lei é de 2012, mas essa é uma visão moderna, no sentido de que nós não conseguiremos ter direitos humanos se os seres humanos não estiverem integrados com o restante do planeta. É óbvio. Mas demorou para as pessoas entenderem isso, porque uma queimada, tipo a destruição da floresta amazônica, ela não traz consequências só para a população ribeirinha lá daquela região. Ela traz consequências para o mundo inteiro. Coisas que acontecem no Brasil podem impactar numa plantação na Austrália. Problemas climáticos da África, ali, lá na região do Sahel, que é uma região muito difícil, impactam na Europa. Porque nós vivemos, o mundo é integrado. Então, a emissão de gás carbono, o efeito estufa, ele ajuda a aumentar a temperatura da Terra, que causa o derretimento das calotas polares, que está fazendo ilhas desaparecerem do Pacífico. Porque quando a gente pensa assim, né, nossa, os mares estão subindo, as praias brasileiras vão perder 3 metros de praia. Isso para o Brasil, que tem 5 mil quilômetros de costa, já é grave, mas é uma coisa que com o tempo vai se organizando. Mas se você for pensar em ilhas do Pacífico, isso é o desaparecimento de... Porque tem algumas lá que não tem altitude, né? Elas não são... Dependendo do tanto que a água sobe, a ilha some. E as pessoas que moram nesses lugares? Hoje, a ONU já está sendo obrigada a lidar com uma nova categoria de refugiados. Porque a ONU ela já lidava antes com os refugiados de guerra. Citei a guerra da Síria, então tem gente da Síria refugiada no mundo inteiro. Está tendo a guerra na Ucrânia, nesse momento, tem gente da Ucrânia sendo refugiada em diversos lugares do mundo. Principalmente na Europa, mas tem gente indo para tudo quanto é canto. Hoje, a ONU já precisa lidar com o chamado refugiado climático, que são pessoas que estão tendo que sair dos seus lugares de origem
por conta do clima, por conta de não ter mais condições de viver naquele lugar. Então, a ONU está considerando esse tipo de refugiado. Então, sem sustentabilidade ambiental, não existe dignidade, não existe direitos humanos. Tá? É um conceito novo, né, para muitas pessoas, mas isso aqui é muito importante a gente entender. E aí, o artigo 4º, ele vai falar das dimensões. A dimensão são conceitos um pouco mais elaborados, mas que não é difícil a gente entender também. Então, a educação em direitos humanos como processo sistemático e, mais uma vez, multidimensional, orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se nas seguintes dimensões: apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local. Então, para que serve esse artigo 4º? É como se ele dissesse o seguinte, ó. Quais são as dimensões de atuação? Como é que nós vamos trabalhar esses direitos humanos? Inciso 1º. Vamos falar dos conhecimentos que foram historicamente construídos sobre direitos humanos. Vamos falar desses conhecimentos, como que eles se relacionam com o contexto internacional, com o contexto nacional, com o contexto local. Então, muitas vezes, a gente ganha a sala de aula quando a gente consegue fazer uma conexão de um assunto macro, a gente consegue fazer a conexão com a realidade local deles. As pessoas se interessam, vão prestar mais atenção e vão entender efetivamente o que a gente quer. Então, essa é uma dimensão do ensino dos direitos humanos. Outra, afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Então, nós precisamos o tempo todo mostrar esses valores, essas atitudes, como que elas acontecem, porque é o seguinte, aquilo que a gente não vê, a gente não faz, aquilo que as pessoas não tem costume de ver, de presenciar, de analisar, de entender, ela não vai praticar. Então, o tempo todo, o professor, ele precisa ser capaz de fazer essa contextualização, de fazer o seguinte, falar, tá vendo aquilo ali que aconteceu lá em tal região, assim, assim, assado, também aconteceu aqui, assim, assim, assado. Taranã. Por exemplo, você está vendo a questão dos indígenas lá na Amazônia, o genocídio, a morte sistemática de povos indígenas que está acontecendo na Amazônia? Você sabia que ela aconteceu aqui? Professor, como assim ela aconteceu aqui? Olha, você conhece, você vê aqui no estado de São Paulo, é comum você encontrar indígenas ou pessoas que se identificam como descendentes de indígenas? Não, não é comum. Mas você já reparou um monte de cidade que tem nome indígena aqui na nossa região, aqui próximo da nossa cidade? E não são poucas. Né? Como a gente tem aluno do estado de São Paulo inteiro, Itirapuã é um nome indígena, Itapeva, Itápolis, Araçatuba, Araraquara, não tenho certeza, mas eu acredito que sim também. Olha só, são Guará, Itu, Igarapá. Cadê esses índios? Cadê esses indígenas? Pois eles já não existem mais. Piuí, Boituva, olha só, cadê? Eles foram dizimados. A sua maioria foi dizimada. A região de Franca, onde nós estamos aqui, essa região de Franca, ela era habitada pelos índios caiapós. E eles foram sendo mortos e expulsos, né? Ao transitar pelo estado de São Paulo, nós transitamos por rodovias com nomes de bandeirantes. Existe a rodovia dos Bandeirantes, existe a
Me ajuda, Túlio. Álvaro Dias, existe como é que chama? Fernão Dias. Fala o nome das rodovias aí. Anhanguera. Rodovia Anhanguera. Quando os bandeirantes vieram para cá, eles vieram, entre aspas, foram indo para o interior do estado, vieram combatendo os índios, os selvagens. E esse combate é morte, é doença e é expurgo, né? Expulsão. Ou seja, o estado de São Paulo hoje ele é um estado com pouquíssima tradição indígena. É isso que está acontecendo na Amazônia hoje? Será que é essa a ideia? Né? Aqueles que não toparem o modo de vida ocidental, eles têm que desaparecer? Eles vão ter, porque parece que é isso. Né? Parece que parte da nossa sociedade decretou guerra ao estilo de vida indígena. Por que eu estou dando esse exemplo? Para a gente ser capaz de contextualizar. Porque se a gente fala que os indígenas na Amazônia estão ameaçados, isso pode parecer absurdo para muitas pessoas. Mas na hora que a gente contextualiza com fatos que aconteceram há relativamente pouco tempo, isso se torna palpável. E, poxa, os indígenas, eles têm pela Constituição e têm pelo conjunto de legislações que nós estamos estudando, o direito de viverem de acordo com seus modos, de acordo com as suas tradições. Eles, assim como nós, têm direito à dignidade, têm direito à sua crença, têm direito à sua forma de viver. Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. Então, essa consciência cidadã ela tem que se manifestar mais do que em palavras. Ela tem que se fazer presente na esfera mental, cognitiva, social, cultural e política também. 4. Desenvolvimento de processos metodológicos e participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Isso tem que fazer parte do cotidiano do sistema de ensino. Seja a escola que nós lecionamos, seja a escola, a faculdade que formará outros profissionais como nós. Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de direitos. Então, sempre que possível, fortalecer as práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos a favor da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. E, sempre que possível, também da reparação das diferentes formas de violação de direitos. Muito bem. Tem como dar muito exemplo de tudo isso que a gente está lendo. Só que eu não quero que esse encontro fique muito longo. Tá? Nós já estamos aqui há algum tempo, né? E a gente ainda não fez as questões. Então eu vou dar menos exemplos aqui para ficar um pouco mais dinâmico. Mas essa discussão pode continuar, né? Então, ou seja, vocês têm que se sentir à vontade. Tanto quem tá assistindo ao vivo pode participar, quem está assistindo a reprise pode escrever suas opiniões lá no canal do YouTube e pode utilizar o grupo de WhatsApp também, né? Para a gente deixar a discussão lá mais viva. Muito bem. Falamos dos princípios. Princípios, muito importante. Falamos das dimensões, muito importante. E agora nós vamos falar do objetivo. Tá? E aí já está acabando, ó. Aí já está acabando. A educação em direitos humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência no exercício cotidiano dos direitos humanos, como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetários. Então, qual que é o objetivo central
da educação em direitos humanos? A formação para a vida e para a convivência no exercício cotidiano dos direitos humanos. O objetivo central, a formação para a vida e para a convivência. É isso, gente. É isso aqui que a gente tem que guardar. É isso que a gente não pode esquecer. Esse objetivo deverá orientar os sistemas de ensino e suas instituições no que se refere ao planejamento e ao desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos adequadas às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos. Então, aqui acaba entrando aí um pouco a ideia da inclusão, que você trabalha na escola. Aqui entra um pouco também aquela questão dos indígenas, que a gente acabou de conversar. Aqui entra também educação de jovens e adultos. Aqui entra, ou seja, a educação de direitos humanos ela tem que se fazer presente em todos os contextos, onde existe relação de ensino-aprendizagem. Os conselhos de educação definirão estratégias de acompanhamento das ações de educação em direitos humanos. Muito bem. Todo município tem um conselho de educação, né? O CME, Conselho Municipal de Educação, cuja eleição acontece regularmente. É lei, tem que ter esse conselho. Eu já tive a oportunidade de fazer parte 2 vezes. Uma vez como representante dos alunos, quando eu ainda era aluno. Depois, posteriormente, agora, pude fazer parte novamente da última gestão, não dessa atual, da gestão passada. E é função do Conselho poder chamar, participar dessa elaboração de políticas no município, relativo a direitos humanos, entre outras atribuições, né, obviamente. A educação em direitos humanos, de modo transversal, você percebe que aparece sempre essa ideia de transversalidade. Cadê? Grifa, trem. Deverá ser considerada na construção dos PPPs de cada escola, né? Dos regimentos, dos planos de desenvolvimento institucionais, dos programas pedagógicos de curso, das instituições de educação superior, dos materiais didáticos e pedagógicos, do modelo de ensino, pesquisa, extensão de gestão, bem como dos diferentes processos de avaliação. Então, toda escola, universidade, faculdade precisa levar em consideração os direitos humanos na elaboração de seus documentos. A inserção dos conhecimentos concernentes à educação e direitos humanos na organização dos currículos da educação básica e da educação superior poderá ocorrer da seguinte forma. Então, como é que isso vai acontecer? Pode acontecer de 3 formas diferentes. Tem que decorar? Não, é muito fácil você entender. Olha aqui. Quais são as 3 formas? Primeira forma, pela transversalidade, que a gente está falando dela já há algum tempo. Por meio de temas relacionados aos direitos humanos, tratado de maneira interdisciplinar. Então, o professor de matemática, ao explicar que 2 mais 2 é igual a... Gente, eu estou dando um exemplo simples, porque eu não sou da área de exatas, né? Mas aí quem é da área de exatas vai poder buscar exemplos melhores que o meu. Ao trabalhar esse conceito de igualdade, que 2 mais 2 é igual a 4, dá para fazer uma discussão sobre esse símbolo aqui. O que é igualdade? Né? E de maneira interdisciplinar, de maneira transversal, ampliar esse conceito para além da matemática. O que significa que 2 mais 2 é igual a 4? Significa que quem está de um lado e quem está do outro tem o mesmo valor. 2 mais 2 tem o mesmo valor que 4. Isso é igualdade. É assim na nossa sociedade? Todos nós somos iguais, todos nós temos o mesmo valor. Então, isso é a transversalidade. Então, dá para trabalhar de maneira transversal e dá para trabalhar também como conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo.
Então, de repente, na faculdade de pedagogia, lá no curso de pedagogia plena, tem lá um tema específico para isso. Olha lá, o Túlio trouxe uma mensagem legal aqui. E ainda você pode dizer que 2, quando somam com outros 2, se iguala a 4. Opa, é isso aí, Tulião. Para dar... Tem múltiplas possibilidades, né, da gente levar isso para o aluno. Então, eu peguei a matemática, porque aparentemente é uma matéria que, de repente, não tem. De repente, a pessoa pode achar, alguém pode achar que não tem relação. Como é que eu vou trabalhar a transversalidade? Como é que eu vou trabalhar direitos humanos em matemática? Opa, tem muita coisa, né, que dá para fazer. Claro que tem que parar um pouco antes, pensar, programar, para que essas informações, essa experiência seja efetiva para o educando. Muito bem. Então, o que ele está falando? Você pode trabalhar de maneira transversal, você pode trabalhar com conteúdo específico de uma disciplina, ou você pode misturar os dois, né, que é o que mais acontece. Né? Você vai ter lá de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade com disciplinaridade. Outras formas de inserção da educação em direitos humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas, desde que observadas as especificidades dos níveis e modalidades da educação nacional. Muito bem. A educação em direitos humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação. Todos os profissionais da educação. Ai, cadê uma cor melhor aqui? Todos os profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório dos cursos destinados a esses profissionais. Então, quando uma faculdade vai... vou abrir uma faculdade, vou abrir um curso de letras, vou abrir um curso de pedagogia, e ele manda autorização para o MEC, tem que constar aqui, tem que constar lá essa disciplina. A educação de direitos humanos deverá estar presente na formação inicial e continuada de todos os profissionais das diferentes áreas do conhecimento. Então, isso aqui tem que ser o nosso arroz com feijão. Isso aqui tem que ser a nossa rotina. O profissional de educação precisa trabalhar cotidianamente com direitos humanos. Nos ATPCs, os coordenadores precisam trazer esses assuntos para serem discutidos. A escola, ela precisa encontrar formas de oportunidades, seja através de datas cívicas, seja através de outras expressões aí, para poder trabalhar esse conteúdo cotidianamente com toda a comunidade. Os sistemas de ensino, as instituições de pesquisa, deverão fomentar e divulgar estudos e experiências bem-sucedidas realizadas na área de direitos humanos. Os sistemas de ensino deverão criar políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos, tendo como princípios orientadores os direitos humanos e, por extensão, a educação em direitos humanos. As instituições de educação superior estimularão ações de extensão voltadas para a promoção de direitos humanos, em diálogo com segmentos sociais em situação de exclusão social e violação de direitos, assim como com os movimentos sociais e gestão pública. E essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Quem escreveu isso aqui foi um cara que tem o sobrenome Ronca, e é isso aí. Como é que esse trem cai na VUNESP? Como é que isso aqui é cobrado na VUNESP, senhoras e senhores? Vamos ler essa primeira questão. Túlio, você está entre nós? Então, sim, senhor. Me ajuda com a leitura antes que eu desmaie. Por favor. Sim. A resolução CNE/CP número 01 de 2012 estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, EDH, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. Essa resolução explícita no artigo 3º que a EDH, com a finalidade de promover a educação para a mudança e transformação social,
Fundamenta-se em 7 princípios. Pronto. Assinale a alternativa que representa corretamente os 3 princípios mencionados no artigo. 3 dos princípios mencionados no artigo. Então, olha aí, obrigado, Túlio. Artigo 3º, princípios. Então, a gente lembra aqueles 7 princípios. Como é que a gente responde esse tipo de questão? Vamos responder junto. Olha só. Eu vou grifando os princípios que a gente tem certeza. Então, por exemplo, ó, dignidade humana é um dos princípios? Sim. Olha lá, ó. Então, dignidade humana. Aparece de novo? Não. Dignidade humana. Tá. Democracia na educação é um dos princípios? Estou em dúvida, hein? Estou em dúvida. Laicidade do Estado é princípio? A gente falou bastante disso aqui. Falando, não. Agora, colocar como um princípio, eu já não tenho certeza. Eu acho que é um meio. Tipo, Então, é um meio para atingir, não é? então deixa de fora aqui por enquanto. Ó. Controle estatal. A gente falou sobre controle estatal? Não. Não, então controle estatal a gente pode tirar. Ó. Controle estatal. Então essa está fora. Vamos ver se aparece controle estatal. Essa está fora. A gente já cortou essa aqui. A gente já cortou essa aqui. Igualdade de direitos. Tá dentro? Sim. Igualdade de direitos está dentro. Vamos ver se aparece de novo aqui. Não. Ó, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. A gente até falou, né? Que assim, olha, é importante. Temos que valorizar o diferente. Né? Existiram e ainda existem regimes de exceção que combatem o diferente. Nós fizemos a comparação com o regime nazista. Então já temos um campeão aqui, ó. Letra A. Dignidade. Agora vamos conferir. Ó, dignidade humana. Dignidade humana está aqui. Igualdade de direitos. Igualdade de direitos está aqui. Ó, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Olha lá, ó, reconhecimento e valorização. Lá. Agora ficamos na dúvida em qual? Ó, vamos ver, controle estatal. Controle estatal. Não tem controle estatal aqui. Ó, laicidade do Estado, estava aqui. Democracia na educação, sustentabilidade ambiental. Então, aqui, ó, laicidade do Estado, democracia na educação. Não tenho gratuidade para todos, é o que ficaria errado. Aqui, controle estatal ficou errado. Aqui, gratuidade para todos, errado. Aqui, controle estatal está errado. Ele colocou um errado em cada um de baixo, aqui os outros estão certos. Mas vocês viram que é o seguinte, a gente conseguiu fazer, não precisava saber de cor, a gente tinha que saber alguns. Então, na medida que você vai lendo, você vai se familiarizando. Então, antes de fazer o outro exercício, vamos ler mais uma vez. Ó. Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência, globalidade e sustentabilidade socioambiental. Vamos para outra questão. Isso aqui você tem que saber, tá? Vamos lá. FADESP. As diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, estabelecidas pela Resolução número 1 de 30 de maio de 2012, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, define como fundamentos. Os fundamentos. Ai, professor! Você não falou de fundamentos. Calma. Define como fundamentos os seguintes princípios. São os princípios. Vamos lá.
Túlio, me ajuda. Dignidade humana entra? Entra sim, senhor. Aqui, ó. Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, entra? Entra também. Sustentabilidade socioambiental. Opa, Opa, então já. Um, dois, três. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da intermulti e transdisciplinaridade. é muito texto, muito texto. Dá para ficar na dúvida, mas eu acho que não. Ó, enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Muito, muito floreado. Eu Então, aqui, gosto ó, de três direto no ponto, cara. Direto no olha ponto. aqui. Não, perfeito, porque se a gente matou um, dois e três, matou a questão, porque só a letra A fala das três, ó. Só a letra A cobre um, dois, três. As outras é 1, 2, 4, tira 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 4, 5. E aqui, essas outras ideias, elas estão presentes no texto em geral, mas não nos princípios. Então, o princípio que a gente tem que guardar são esses aqui, ó, superobjetivos. Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças, das diversidades, laicidade do Estado, democracia, transversalidade, sustentabilidade ambiental. Vamos ver mais uma. Então, letra A, letra A. Essa aqui eu gostei muito, porque ela traz um desenho. E ela foi legal, por quê? Porque ela trouxe aqui todos os princípios e pediu para a gente interpretar esse desenho aqui. Então, o que significa? Eu vou até aumentar aqui. Tem sempre gente vendo pelo celular, né? Então, vamos tentar enxergar aqui o melhor possível. O que será que desses 7 princípios aqui, são 7 princípios numa trilha de terror. Olha aqui, o que será? Esse desenho representa qual desses princípios? E esse desenho representa qual desses princípios? O que a gente vê aqui? Ó? O que são esses? O que tem em volta desse planeta aqui? Dá para enxergar legal aí? Dá sim. Dá sim. O que é esse símbolo aqui? Reciclagem. Reciclagem. Então, aqui é reciclagem de lixo. Aqui, reciclagem de quê? De uma água. Aqui é uma casinha com folha, né? Então, seria uma moradia sustentável. Aqui, árvore. Aqui, ó, energia, mas energia sustentável, porque dentro aqui tem as folhinhas. Energia elétrica, planta, ó, a sacolinha reciclável. Então, isso aqui está falando do quê? Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças, laicidade no Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade ou sustentabilidade socioambiental? Sustentabilidade, né? Boto fé. Então, parece que está falando a respeito de sustentabilidade ambiental. O segundo aqui, de repente vai ser mais fácil para alguns, de repente vai ser mais difícil para outros. Que símbolos são esses aqui? O que parece ser? Religiões, né? Oi? São religiões, né? São símbolos religiosos. Então, começando aqui pelo símbolo cristão, mas tem aqui o símbolo do islamismo também. Aí tem o peixinho ali do Partido Social Cristão. O peixe, o peixe foi um dos primeiros símbolos do cristianismo. Salvo engano meu, antes da cruz ser adotada como símbolo cristão, eles utilizavam o peixe porque, salvo engano, a palavra peixe em aramaico era as iniciais do nome de Cristo. Então, era uma forma dos cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano se identificarem de maneira velada, né, através do símbolo do peixe. Então, é um símbolo cristão. Esse é um símbolo judaico, né? Aqui isso aqui é um tori,
Não sei se faz parte do budismo. Esse Da aqui religião também, Zen. da religião Zen. Excelente. Aqui é o Buda, aqui, o Yin Yang. Esse aqui também é um símbolo judaico. Os demais eu não conheço. Mas são símbolos esotéricos, são símbolos religiosos. Então, desses aqui, qual que será? Dignidade humana, igualdade de direitos, valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia ou transversalidade? Nós estamos falando da laicidade do Estado, né? Então, É olha aqui. interessante pensar que está com um globo no meio também, porque é uma parada universal. Exatamente. Eu gostei muito dessa questão aqui, cara. Achei muito, muito legal. Então, nós temos aqui a questão da sustentabilidade e da elasticidade do Estado, letra C. Matamos a questão. Podia cair uma dessa na nossa provinha, hein? Ô, oh, delícia! Dá até para dar uma descansada na cabeça. Tô me assustando, cara, porque eu tô fazendo questões e aí tem umas paradas muito fáceis que eu falo assim, não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Cara, Não, vai. mesmo as questões de história, assim, tem umas paradas que eu tô lendo ali que eu fico, não, se isso aqui cair para mim, eu tô feito, velho. Eu tô feito. Cara, mas isso aí é todo mundo que estuda pesado, igual a gente está estudando, a gente começa a ter essa sensação, né? Então, você está lá fazendo dezenas de questões por dia, o normal é que você tenha um nível de aproveitamento acima de 80%, sabe? E as coisas começam a se repetir. Porque o examinador, ele tem um saquinho de maldade? Tem, mas não é um saco sem fundo. Então, o conjunto de situações que ele pode extrair daquele conteúdo não é infinito, é limitado. Então, a gente vai, ao estudar pelas questões, a gente vai se familiarizando com os textos, com a legislação, com os conceitos, e é normal a gente acertar essas questões depois. Então, qual que é o segredo? O segredo é fazer o que a gente está fazendo, enfiar a cara nos livros e regaçar, viu? Fica a dica para todo mundo, senhoras e senhores! Última questão, depois disso, sextou! Sextou, só sábado para a gente... Não, mentira, amanhã eu vou estudar o dia inteiro. Mas, pelo menos, vai dar para dormir um pouco mais tarde, né? Dar uma descansadinha, ficar com a família. Então, vamos lá. Prefeitura de Santa Luzia, Minas Gerais. Considerando que a resolução, que é a resolução que a gente está estudando, estabeleceu as diretrizes nacionais para a educação de direitos humanos que devem ser observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições, analisa as afirmações a seguir. Então, essas afirmações aqui, elas estão no decorrer do texto. Elas estão lá entre aquelas dimensões e tal. Então, a gente tem que identificar aqui aquilo que está estranho, aquilo que está fora da bagaça. Então, vamos ver. Ó. Primeiro, a educação em direitos humanos é um dos eixos fundamentais do direito à educação. Está correto? Tá. Tendo por finalidade promover a educação para a mudança e a transformação social. Está correto isso aqui? A gente leu lá em cima, até grifei. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Olha aqui, para que serve? Olha lá, ó. Deixa eu achar. Bom, grifei, mas desgrifei, né, pelo jeito. Aqui, ó. Qual a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social? Então, tá lá. O 1 tá ok. O 1 tá lá. O 1 tá lindo. O 1 tá certo. Se o 1 tá certo, ó, essa resolução prevê, ó, a letra B não tem o 1. Eu posso riscar, que eu sei que o 1 tá certo. Então é 1 e 3, 1, 2 e 3, ou 1, 3 e 4. Pronto. Já sei que o 3 está certo também. Mas vamos ver esse 2. Vamos ver o 2 aqui. Dada a relevância, a inserção dos conhecimentos concernentes à educação de direitos humanos deverá prioritariamente ocorrer na forma da disciplinaridade. Ou seja, como conteúdo específico de uma das disciplinas do currículo escolar. É isso que a gente acabou de ler?
Você viu que a gente leu em vários momentos a questão da interdisciplinaridade. E tem um pedaço aqui, lá das dimensões, olha que interessante, que ele está falando o seguinte, ó, que ele está falando assim, ó, a educação poderá se dar de 3 formas. Bandeira transversal, bandeira disciplinar e misturado. Pode se dar das 3 formas. Momento algum, ele chegou e falou assim, ó, filhote, tem que ser assim, prioritariamente. Não, não tem que ser assim, prioritariamente. Não precisa. Então a 2 está errada. Se a 2 está errada, ou é a letra A ou a letra D. Ou é 1 e 3, ou é 1, 3 e 4. A 3 a gente já sabe que está certa, mas vamos ler assim mesmo. A educação em direitos humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais. Né? Tranquilo, né? Tá lindo. Mesmo que a gente não tivesse feito esse esqueminha aqui, a gente não teria dificuldade nenhuma em responder a 3, porque a 3 está totalmente dentro daquilo que a gente estudou. Então a dúvida é o 4, né? Então o 4 fala assim: o desenvolvimento de processos metodológicos participativos de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados, é uma das dimensões dos direitos humanos. Será que é? Será que é? Cadê as dimensões? Cadê as dimensões? Sumiu. Ó. Preensão, trarana, afirmação de valores, formação de consciência cidadã, desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Ctrl+C, Ctrl+V, tranquilinho, letra D é o nosso gabarito. E com isso, a gente vai para a galera! Vamos para a galera agora! Sextou! Brincadeira. Túlio, gostaria de comentar? Cara, comentário é esse. É esse. É esse aí. Vamos para a galera. Agradeço todos os dias que é a VUNESP que vai fazer esse edital, essa banca, e não a FGV. E a FGV, quem vai prestar concurso de Minas, viu? Ai, 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 ai. Nós vamos ter tempo. Não. Nós vamos ter tempo, depois que a gente fizer o concurso de São Paulo, a gente vai ter 2 meses antes da prova de Minas. Aí a gente pode dar uma olhada, né? Tentar ver alguma coisa para dar uma facilitada para os colegas que também vai prestar Minas. Né? Mas o foco tem que ser São Paulo, porque VUNESP é mãe e não é madrasta. Então a gente vai nessa e vamos que vamos. Olha, eu não sei vocês, eu gostei muito dessa lei, eu achei muito fácil de entender, eu achei que as questões elas foram bastante honestas naquilo que elas se propuseram. Então, o esquema é esse, é manter uma regularidade no estudo dessa legislação. Então, ou seja, vimos hoje, mais para frente, dá uma lidinha de novo, não deixa ela abandonada não, porque uma questãozinha que cair lá desse assunto aqui é uma questãozinha dada. A gente não pode... Tem outro negócio que eu queria comentar, Maurinho. Pois não. A respeito dessa lei de direitos humanos, que a gente falou várias vezes aqui sobre como é um tema transversal, né? É um tema que, tipo, ele passa por todas as disciplinas, mas não é só isso. Em todas as outras questões que a gente estuda, igual se a gente vê em ECA, direitos humanos está ali no meio. Né? Quando a gente vai ver a LDB, direitos humanos também está por ali. Quando vai estudar BNCC também, negócio, eu sou da história, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, a formação do currículo, tem sempre uma questão que cai no levantamento que eu fiz, que é da integração de história da África, né, no currículo de história brasileiro. Tem a ver com direitos humanos também, né, para entender
de onde que estão vindo esses problemas, né, e tal. Então, assim, é uma lei que, por si só, já tem bastante coisa que a banca explora, mas você vai estar estudando direitos humanos, estudando outras coisas ali também, porque ela está em tudo, cara. Está em tudo. Uhum. Falar de educação é falar de direitos humanos. Não destoa, cara. Show de bola, cara. E é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, que bom que a gente está tendo a oportunidade de se debruçar sobre uma bibliografia muito boa. Estou gostando muito de tudo que a gente está estudando aqui. Isso nos ajuda a entender mais também. E é isso aí. Ó, Janaína, obrigado. Janaína, você que está aqui nos acompanhando, valeu. Não deixou o Túlio e eu sozinho. Meu abraço para você. Um abraço para o Túlio, que aqui está comigo também, me dando essa força. Abraço para vocês todos que estão assistindo a reprise aí. Sábado a gente está junto de novo. Fechou? Valeu, valeu, Tulhão. Boa Até noite. mais. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Boa noite, Janaína. Tchau, tchau.